Salve, salve, seja bem-vindo! E hoje vamos falar de Eu Vejo Gente Morta. Bom, chega, se inscreve, já peça seu like, certo? Pra gente fortalecer, chegar mais longe. Próxima meta do canal, chegarmos a 5K, 5 mil inscritos. Olha só que massa, cara. Nunca esperava chegar nisso. E com a ajuda de todos vocês, eu fico muito feliz pra gente poder chegar mais longe. Falta pouco, né? Ajuda a gente a chegar à nossa meta. Deixa o like, se inscreve, compartilha. Quiser virar membro também vai ajudar bastante a incentivar continuar esse trabalho. E vamos estar fazendo pesquisas em rua também. E não poderia deixar também de enaltecer o trabalho do grande diretor M. Night Shyamalan. O Dr. Malcolm, psicólogo de crianças, né? O Bruce Willis interpretando o psicólogo, né? Dr. Malcolm, e o garoto Haley Joel, que é o ator que interpreta o Cole Sear. O filme se passa na Filadélfia, na cidade de Filadélfia, que é na província da Pensilvânia. O Bruce Willis, já numa situação interessante, né? Uma das pessoas que ele cuidou, né? Crescido já. Um rapaz cresce com vários problemas, né? Era uma criança também com problemas. Infelizmente enlouquece, né? Invade a casa dele e tal. Diz que ele falhou com ele e dá um tiro nele. E o filme começa a partir deste ponto. E aí já aparece ele indo encontrar o seu próximo suposto cliente, né? Onde o garoto também é um dos que eles tentam ajudar, né? Problemas psicológicos. E simplesmente o garoto, quando encontra ele, por incrível, já percebe que ele tá ali e já sai correndo da casa direto para dentro da igreja, né? Já o que eu pude perceber, onde o garoto se escondendo nas igrejas, né? E assimilando isso junto às pesquisas, é que hoje a gente percebe, gente, nos várias pessoas que fazem esse trabalho por aí, a gente percebe que há um padrão, né, dos espíritos se esconderem nas igrejas, né, buscar um refúgio, né, por suas fés, e é uma forma deles terem aquele refúgio, né. E no filme também um dos sinais que me chamou muito interessante são alguns sinais poltergeists que acontecem, algumas coisas que caem, o garoto tá arranhado, né, você pode perceber que o garoto aos poucos eles têm algumas feridas pelo corpo inexplicáveis, né. O que do ponto de vista do paranormal, assim, acredito ser possível, sim, embora são casos isolados, né? Não são algo que a gente vê sempre, mas sim, é possível. Um outro ponto é o garoto já desenhar cenas estranhas, né? Que ninguém entende muito bem, nem o próprio psicólogo, o Malcolm, né? O Bruce que interpreta o Malcolm, e onde o garoto desenha pessoas enforcadas, né? Pessoas com machados e etc. E não entende muito bem o que é aquilo, né? E o Malcolm acha que realmente o menino tem algum problema, etc, né? E tenta entender. A gente pode perceber que há sinais também de psicografia no filme, né? Que é a parte que o garoto escreve palavras tristes, palavras que ele não entende muito bem o porquê de onde tá vindo na cabeça dele, né? E ele já tem a tristeza do pai ter ido embora, né? E um dos fatos legais é que na escola dele, ele já, assim, eu tô comentando fatos ocultos, né, pessoal? Pra vocês entenderem, são fatos muito interessantes e que não pode passar despercebido no filme, né? As coisas do professor que o professor estudou lá no passado, a escola na Filadélfia, né? E ele ainda fala o apelido que ele tinha, né? Que era Stanley Gaguinho. Ele começa a falar, Stanley Gaguinho, professor, você tá louco? Por que você tá falando isso? Aí começa, não, é sério, o seu apelido. Já possivelmente recebendo influência daqueles espíritos e que ele dizia, né? Aquela escola já tem um histórico além do que ele tá contando na sala, né? O professor, você sabe o histórico da escola que era antes? Não, era um lugar assim. Ele, não era isso, que as pessoas enforcavam outras, né? Pessoas inocentes e tal. Ele, não era isso, ele era assim. E aí ele já começou a mediunidade desde daí, interessante, né? Como via além das coisas, ele já tava naquela energia, né, dos espíritos que estavam ali no local, etc. A partir daqui eu vou estar deixando o spoiler. Se você não assistiu, pode estar dando uma pausa, ou se você já assistiu, sabe, pode acompanhar a partir daqui. Também fica a seu critério. Como é um grande clássico, né, eu vou informando as partes aqui que a gente pode estar vendo. Então, se você quiser acompanhar a partir de agora, sabe que eu estarei dando spoilers. Esses questionamentos do Dr. Malcolm, cético, sempre muito cético, né? Após a revelação, né, do garoto finalmente encontrar o segredo dele, ganhar a confiança, né? E ele falou, olha, eu vejo gente morta, né? Ele falou, mas uma visão de um psicólogo, eu penso que esse cara tem um problema, evidentemente, né? Falei, não vai acreditar nisso, um esquizofrênico. Aí o Dr. Malcolm perguntou pra ele assim, mas como é assim? Como é isso, né? Aí ele falou assim, não, eles só veem o que querem. E aí eles estão em toda parte. Ele falou, com que frequência? E ele fala, estão em toda parte, etc, né? E eles só querem ver o que quer, só conseguem. Isso também me levou a pensar, né, na questão dos vibrações, né? Que cada um só vê o que quer, né? Mais uma vez, né? Os espíritos eles estão imersos na consciência, naquela questão que talvez eles precisam resolver, né? Eles estão imersos naquilo. E isso me leva a crer também, né, no fator das pesquisas paranormais, né, a gente que faz as pesquisas, que muitos espíritos que sim, não enxergam outros espíritos por outras frequências, né,
e por estarem imersos naquela situação não enxergam frequências mais sutis, né, acima deles. E isso é uma das coisas que eu pude perceber, que não podem passar, coisas ocultas. E uma coisa também que me chamou muita atenção, ele nessa casa, ele dentro da cabana, né, que ele se escondia, uma das experiências que ele teve é que ele viu a mãe dele, quando ele chegou, ele viu que a mãe estava um pouco desequilibrada e tal, com os pulsos cortados, e brigou com ele falou, nossa, não é o que está acontecendo, né? Isso não pode ser minha mãe, não. Ele percebeu que era algum espírito local, talvez obsessores, né? Justamente usando a forma de mãe, o que acontece muito, inclusive nas experiências do meu irmão, e já aconteceu comigo também, ver espíritos na forma da minha mãe, né? O que é triste isso, né? Não é uma coisa legal de se fazer com ninguém. Uma das coisas também muito interessantes, né? Que o Dr. Malcolm estar com ele, né? Ele estava nessa escola e ele vive se escondendo, né? Não quer ver os espíritos. E ele não aceita isso de jeito nenhum, ele morre de medo. O Dr. Malcolm meio que não acredita, como é que pode? Isso não é possível, né? E aí uma das cenas dentro da própria escola dele, na Filadélfia, né? Que tem 3 espíritos enforcados, ele olha e fala, como assim, né? Aí ele fala, mas eu não tô vendo ninguém aqui. Eles estão ali. Aí ele fala, mas e por que eles estão ali? Eu não sei e tal. E ele, mas até então, em nenhum momento ele demonstra acreditar naquilo. Uma das coisas também no filme, né, que a gente percebe, a questão da temperatura cair, cara, isso é incrível como faz tudo sentido, né, quando os espíritos eles se manifestam, como a temperatura geralmente cai. Pode subir também, né, isso não é um fator, mas a questão da temperatura cair, e quando cai, aí sim há uma manifestação poltergeist, digamos assim, o que a criança percebe, né, algo, especialmente quem é sensitivo. E ele ainda fala assim, né, os arrepios, né, o Dr. Malcolm pergunta pra ele, mas o que você sente? Arrepio, você nunca sentiu arrepio? Nas costas e frio, na nuca? Ele, já senti. Aí ele fala, são eles quando se zangam, né? Aí ele, nossa, ele fica assim, né, ele já sentiu, mas o cara ainda não acredita. Uma das coisas interessantes, né, que a criança fala pra ele, às vezes as pessoas acham que perderam coisas, mas na verdade não perderam, elas só se mudaram, né? Eles só foram para outro plano, mas continuam aí, né? A consciência não morre, e o que é muito interessante. Aí tem uma cena muito brava, assim, que eu também não posso deixar de falar, né? E nessa casa que ele mora, né, um dos espíritos aparece pra ele e fala assim, eu sei onde meu pai esconde a arma e tal. Aí quando o menino vira as costas, você vê que ele tava, né, desencarnado, evidentemente, né? E aquela cena terrível, né? Aí você percebe que aquele espírito está em estado de surto, tá pensando ainda, tá preso àquela situação, né? E tá revivendo aquilo para poder ser liberto, sair daquela. Segundo o espiritismo fala mesmo isso, né? Que quando a energia é muito forte, que passa por aquela coisa, aquele padrão se repete na cabeça dele até ele se libertar totalmente. Ponto que eu não posso deixar de falar dos objetos impregnados, né? A energia, olha como é interessante, cara, que uma impregnação realmente ela existe energética, né? Os objetos das pessoas quando se vão, quando ficam. Isso eu posso te dizer sobre a radiestesia, né? A própria radiestesia, a Dual Road, que a gente que faz a Dual Road, ela fica impregnada com as energias. Principalmente quando a gente tenta comunicar, a gente tem que fazer a limpeza. E todos os equipamentos. Minha irmã, ela faz radiestesia radiônica. E cada pessoa que ela vai aplicar, principalmente se for um lance, algo ligado à saúde, ela tem que desimpregnar para poder acessar aquele campo de energia para poder ir tratar de uma outra pessoa. Isso é incrível, gente. Isso existe, isso é real, né? Essas inspirações por trás do filme da real espiritualidade. E voltando a falar do Vicente, né? Do Vicente, que foi o primeiro caso, né? Que ele pegou que deu errado, né? Que o cara infelizmente tentou matá-lo. O cara foi lá, invadiu a casa dele, né? E deu um tiro nele. E parecia sofrer também de coisas, perseguições paranormal, e não entender como lidar com isso. E questionando a situação, tem um ponto também que não pode passar despercebido do filme, atentamente com outra visão, que é a questão dos EVPs, né? Ele queria abandonar o caso, a criança falou, você não acredita em mim, né? É difícil responder isso. E vai, assim, já que o cara, infelizmente, cometeu, né? Aquela palavra, caso perdido que o cara deu um tiro nele e infelizmente depois. E ele foi investigar, pegar essas fitas antigas, né? De gravações dos atendimentos com esse rapaz, né? Com esse atendimento dele que deu errado, né? Ele ouve, né, coisas estranhas, vozes estranhas, ele não acredita, ele bota no máximo que ele tá ouvindo algumas vozes ali durante, né, quando não tem ninguém na sala, e aí ele ouve alguém falando de eu não quero morrer, né? Não quero morrer, aí em espanhol. Aí ele fala, não é possível. Ele, meu Deus, isso existe mesmo, né? Ele ouve um EVP finalmente no máximo, gravador. E a gente faz isso para ouvir os EVPs, né? Coloca bem alto e tenta tirar o ruído, né? Porque às vezes eles falam dentro do ruído, então é bem complicado de você ouvir o EVP. Então aí ele vai até o menino, né? E fala assim, o que esses fantasmas querem quando falam com você, né? Aí ele, só ajuda, né? Fala de forma assim. Aí ele fala, exatamente, eu quero que você pense nisso, né? Reflita sobre isso. Se eles querem ajuda, então pense como você pode fazer isso, né?
Aí ele falou, não corra deles, a próxima vez tente falar com eles, entender o que eles querem e tente ajudar na medida do possível, né? E o menino pensa e reflete sobre, não, mas se eles não quiserem sua ajuda, né? Se eles quiserem fazer o mal, etc. Aí ele fala, eu não tenho como dizer, né? É um risco que você vai ter que correr. E ele tem medo depois dos EVPs, né? Fica surpreso porque ele vê que existe algo mais de fato, né? O que é muito louco. E uma das coisas que aconteceu no filme foi uma menina, né? Que ele viu, a menina vomitando e tal, né? A menina um dos espíritos femininos que foi até a criança, né? E que ele finalmente ele tenta ouvir, ele fica apavorado fugindo da menina. E quando ele vai ouvir, né? Ele entende que a menina só queria falar, né? O que aconteceu com ela. Que na verdade, infelizmente, alguém a matou, né? O que é triste. E aí descobrem isso, ele vai na casa da família, né? Entrega, fala com o espírito informa onde tá algumas provas do que aconteceu e soluciona o caso, né? E já tem a ligação com o pai, é muito interessante isso. E a partir daí o menino começa a amadurecer, né? E falar com os mortos mais de boa, entender aquilo, né? Levar um pouco mais de forma mais madura, né? Até revelar pra mãe dele, né? Na cena que eles estão lá no engarrafamento, ele descobre que tem uma pessoa morta lá. Ele, mas como é que você sabe? Não, essa pessoa morreu, mãe, e tal. Eu tô falando de forma, abrindo meu segredo pra você e tal. Ele falou, mas como é que você sabe disso? Aí ele falou que você sabe, a gente não dá pra ver daqui, né? É porque ela está aqui, né? Bem do meu lado, olhando fora da janela. Mãe, nossa, você tá me assustando, como é que pode, né? Próximo ao menino, e ela tava desorientada, o espírito, que é muito doido. E aqui agora, um dos maiores spoilers final do filme. Vou estar revelando e falando a minha opinião, né, a minha visão sobre ele, que é sensacional também, o que eu pude perceber, né. E aí o Malcolm sempre triste, porque ele sempre é a mulher dele, depois desse episódio que aconteceu, né, e triste no começo do filme, do cara se revoltou, dá um tiro nele, depois infelizmente cometeu, né, aquela palavra. E aí ele vai sempre, a esposa dele sempre renega ele, sempre não liga pra ele, sempre não responde. Afinal das contas, o Malcolm, né, o Dr. Malcolm, quando vai falar com a esposa, depois de muito tempo, até a criança fala pra ele assim, olha, fala com ela quando ela estiver dormindo, tenta falar, ela vai devagar. E aí você fica pensando, como assim, né? Quando a criança dá um conselho desse pra ele, né? E quando ele finalmente vai perto da esposa falar, ela dormindo, ela vai respondendo, que ele descobre que sim, o tempo todo ele também estava morto. E isso é muito louco, é incrível. E aí, assim, ele começa, não pode ser, né? Como é que eu tô aqui? Aí faz tudo sentido. Ele fala, mas como é que cara tá morto? Ele acreditava nas coisas e ele foi ajudar o menino, né? De forma até, sabe? As coisas vão se linkando, né? E aí você traz todo um questionamento por trás, né? Pelo oculto do filme, né? Sabe? Reflexão também pra você, né? Dos coisas ocultas que aconteceram no filme. Deixa a sua opinião também, diga o que você achou. E teria Malcolm uma missão, né, já que ele estava desencarnado já e foi atrás desse novo garoto, né, porque ele tinha falado com outro, né, infelizmente o mesmo, né, o matou. E aí seria ele, o espírito dele, ir buscar a liberdade da sua própria consciência, né? A minha análise seria essa, que ele inconscientemente ou consciente, induzido pela própria espiritualidade, né, se desapegar daquela situação, né, ele foi atrás de uma situação, tentar ajudar alguém que tinha o mesmo problema para ele poder se libertar, né? Ajudar alguém que tinha um problema parecido com o qual ele tinha falhado, que ele não tinha acreditado, né? A espiritualidade colocou ele nesse caminho, né? Até ele entender todo o processo devagarinho. E a partir do momento que ele consegue ajudar o menino, né? O menino abrir a mente, a tentar lidar com a mediunidade, entender que ele tem isso, que ele pode sim usar isso de uma forma boa, ajudar também na medida do possível esses outros espíritos como uma missão, né? Entende, deixa a esposa seguir o caminho dela de forma legal. Eles ali tem um momento muito bom, né? Ele transcende, ele consegue se desapegar daquela situação, né? Tem um trauma de descobrir que está desencarnado no meio disso tudo, né? E que é muito louco. Será que o menino sabia? Será que o menino não sabia o tempo todo? E aí fica a opinião de vocês também, relato todo sobre o filme, né? Todos esses casos de EVP, psicografia, poltergeist, temperatura. Tem várias coisas que tem a ver mesmo com as pesquisas, com o que a gente vê por aí falando com o outro lado, né? Com outros canais também sérios que fazem esse trabalho. Então deixa a sua opinião do que você achou, já assistiu, gostou do Sexto Sentido. Amei esse filme, é um dos que eu sou fã demais, junto com os outros, e entre outros também que existem por aí pra gente poder analisar, né? Esses dois acho que mereciam ser os dois primeiros. De sua opinião, Malcolm o tempo todo ele estava assim pela espiritualidade ali, num processo de aprendizado para libertar sua própria consciência, seu próprio trauma, né? E superar aquilo. E aí, o que vocês acham? É isso, peço que você, por favor, deixe o seu like para ajudar a gente
a nova meta do canal, chegarmos a 5 mil inscritos. Deixe seu comentário, diz o que você achou. Então é isso aí, grande abraço, fiquem com Deus e muita paz e luz. Tchau, tchau!